Então, meu irmão, minha irmã, dito tudo isso, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth. Livro de Ruth, a palavra de hoje, minha irmã, meu irmão, vai ser uma bênção, vai falar muito comigo e com você, porque é uma palavra de superação. Não tem pessoa que não se enquadre naquilo que nós vamos falar, porque todos nós cometemos erros, fizemos escolhas que foram erradas e que teve repercussão e que a gente acabou sofrendo muito com isso, mas o que importa é como Deus nos dá o livramento, como Deus faz as reviravoltas na nossa vida. O nosso tema de hoje é o serviço como forma de adoração. Então nós vamos ler o livro de Ruth a partir do versículo 1, que diz o seguinte: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Então aqui ele já dá uma situada, que a época que isso aconteceu era naquela época depois da morte de Josué, que o povo de Deus passou a ser governado por juízes. Eles não tinham rei ainda, e então os juízes é que governavam. Então diz que essa história aconteceu na época dos juízes. Não se sabe quem escreveu esse livro, mas acredita-se que foi o profeta Samuel que tem escrito esse livro. Então na sequência diz assim: por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá, e eles foram morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e os 2 filhos. Moabe, para você se localizar, é onde hoje é a Jordânia. Jordânia, então, no passado era Moabe, e Moabe, esse país chamado Moabe, sempre foi inimigo do povo de Deus. Então a gente começa a ver aqui a primeira escolha, decisão errada de uma família, que é sair do lugar onde eles estavam, que era na terra prometida, no lugar que Deus tinha dado para eles. E Belém ainda tem um detalhe, que Belém é conhecida como a casa da fartura, popularmente dita como a casa do pão. O nome Belém significa a casa do pão, né? Eles deixam a casa do pão e vão morar na terra do inimigo, vão morar em Moabe. E Moabe, como eu falei, hoje é a Jordânia. E até hoje, né, a situação lá é de um povo que é inimigo do povo de Deus. Eles são predominantemente muçulmanos, né? Eles não acreditam no Senhor Jesus. Então, voltando ao texto, versículo 2: o homem se chamava Elimeleque e a esposa dele se chamava Noemi. Os filhos deles se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém, Judá. Efrateus é a tribo deles, né? É a região que eles moravam, corrigindo. Quando chegaram a Moabe, eles estabeleceram ali. Então eles passaram a morar ali. Elimeleque morreu lá em Moabe. E Noemi ficou com seus 2 filhos. Mas os 2 filhos, versículo 4, se casaram com mulheres moabitas. Existia uma orientação que o povo de Deus deveria se casar com mulheres do povo de Deus. Então, além de ir morar na terra do inimigo, os filhos se casaram com as mulheres da terra do inimigo. O nome de uma era Ruth e o nome da outra era Orfa. E eles viveram lá por cerca de 10 anos. Então eles viveram lá em Moabe cerca de 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. Olha que situação trágica. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Versículo 6. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o povo de Belém, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para sair de Moabe. E ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Versículo 8. A certa altura do caminho, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa das mães de vocês, que o Senhor as recompense pelo amor que vocês demonstraram por seus maridos
e por mim. Olha, você que é nora, será que a sua sogra pode falar isso de você? Olha só, né? Fica aí a reflexão. Versículo 9. E ela continua dizendo: que o Senhor as abençoe com segurança e dê a vocês um novo casamento. Então Noemi deu um beijo de despedida e as três começaram a chorar e a chorar em voz alta. Versículo 10. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam o marido de vocês? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria? Vocês iriam esperar que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outra pessoa? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Deus está contra mim. Essa informação aqui, como todas as demais, é importante, porque a Noemi está culpando Deus por todas as tragédias que aconteceram na vida dela. E a gente faz a mesma coisa. Noemi não pediu uma orientação para o Senhor, ela com o marido, quando o marido estava vivo, se eles deveriam ir para a terra do inimigo, porque a resposta, obviamente, seria não, vocês não vão para a terra do inimigo. E eles foram. E aí aconteceu uma série de tragédias, e a Noemi agora está culpando Deus por tudo aquilo que aconteceu com ela. Então, versículo 14. Então elas choraram juntas mais uma vez. Uma delas, chamada Orfa, se despediu da sua sogra com um beijo. Mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Versículo 15. A Noemi disse para Ruth: olhe, sua cunhada voltou para o seu povo e para os deuses dela. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: olha, irmãos, essa resposta da Ruth não é à toa que ela ganhou um livro na Bíblia com o nome dele. Olha a resposta dessa mulher, e ela nem era nascida entre o povo de Deus. Versículo 16, Ruth respondeu: não insista comigo para eu deixá-la e voltar, pois onde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei também sepultada. Que o Senhor me castigue e severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Aleluia. Glórias. Meu irmão, minha irmã, isso aqui já bastava para a mensagem de hoje. A gente já podia ir embora para casa com essa palavra, com essa convicção da Ruth, e a gente, cada um de nós, fazendo uma pergunta: será que eu tenho essa fé dessa mulher? Será que eu tenho essa convicção que essa mulher tem? Porque o que ela fez aqui, começando a história dela, já é por demais admirável. Mas isso aqui é só o começo. Então, versículo 18, Noemi viu que Ruth estava decidida e não insistiu mais nesse assunto, porque ela viu, que a Ruth estava decidida. Versículo 19, então as duas seguiram a viagem indo para Belém. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas, e as pessoas diziam: será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Porque Belém, meus irmãos, era uma cidadezinha bem pequenininha, todo mundo conhecia todo mundo. E a Noemi, quando ela saiu de lá, era uma mulher rica, era uma mulher bonita, bem vestida, tinha um bom padrão de vida. E quando ela chegou 10 anos mais velha, pobre, derrubada, e sofrida pelos 3 lutos, a ponto das mulheres virar e falar assim: mas será que é ela mesmo? Porque não está aparecendo, está muito derrubada, É mais ou menos isso aqui a história. Versículo 20. A Noemi disse: não me chamem mais de Noemi,
respondeu ela, chame-me de Mara, porque o nome Noemi significa agradável, né? E ela disse, me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso, de novo aqui, ela na amargura dela, culpando Deus pelos problemas dela. Me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu saí cheia, ou seja, né? Eu saí daqui abastada. Ué, se ela estava abastada, por que ela foi morar na terra do inimigo? Vê que foi uma escolha errada, né? Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Ela devia dar graças a Deus que foi o Senhor que trouxe ela. Devia ficar feliz pelo fato do Senhor ter trazido ela, mas ela está amarga, né? Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe essa calamidade sobre mim? Versículo 22. Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da ceva. Meu irmão e minha irmã, essa é uma das histórias mais lindas, complexas e transformadoras de toda a Bíblia. Então, nós já temos aqui um relato da família, das tragédias que aconteceu com essa família por causa de escolhas erradas. Nós lemos o capítulo 1 inteiro. No capítulo 2, elas chegam em Belém, elas se instalam em Belém. A Bíblia não fala exatamente onde é que elas foram morar, mas foram morar em algum lugar, evidentemente, e elas precisavam comer, precisavam de comida, e elas não tinham dinheiro. Então, o que a Ruth falou para Noemi? Falou assim, olha, eu vou fazer aquilo que os pobres no seu país fazem. Como é época da colheita, eles tinham uma lei que foi dada por Moisés, que a economia deles era agricultura e pecuária, não é verdade? Então, na agricultura, na época da colheita, os cantos das lavouras, os donos das propriedades não podiam colher. E quando eles estavam colhendo também, se caísse, por exemplo, uma espiga de milho, né? Então eles não podiam recolher aquela espiga de milho, tinha que deixar, porque as pessoas pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros tinham autorização para entrar e fazer, né, essa recolheita daquilo que sobrava. E assim eles tinham uma maneira de ter um pouco, pelo menos, de alimento. Então a Ruth virou para Noemi e falou assim, olha, eu vou então, com a época de colheita, eu vou ver alguma das lavouras e vou pedir autorização para poder entrar e poder colher um pouco para a gente ter alguma coisa para comer. E aí a Noemi falou assim, tá bom, vá sim, minha filha, vá, porque então você vai conseguir comida para nós. E ela foi. E aí a Bíblia, no capítulo 2, diz que, veja, Deus direcionando a Ruth sem que ela soubesse. A Ruth começa a andar sem conhecer o lugar, ela nunca esteve lá, e ela entra numa lavoura, e aí ela pede autorização. O capataz, lá, o gerente da lavoura, permite que ela faça a colheita lá. Eles estão colhendo na frente, né? E aí ela vem atrás, pegando aquilo que podia pegar. E provavelmente quando chegou lá, pouco antes da hora do almoço, chegou o dono da lavoura, chegou o dono da fazenda, que se chamava Boaz. Como era uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo. O Boaz chegou, deu uma olhada no que estava acontecendo e perguntou para o capataz dele lá, né, quem que era aquela moça. A pergunta dele, na verdade, foi assim, de quem que é aquela moça? Porque naquela época, naquela cultura, a mulher ou ela pertencia ao pai, ou a mulher pertencia ao marido, ou se o marido, se ela não tivesse marido e o pai tivesse falecido, ela pertencia ao irmão, né? Então é uma coisa para nós, né, estranha, mas naquela época era assim que acontecia. Então Boaz chega, ele bate o olho, vê quem é que está trabalhando, vê uma pessoa diferente, vê uma moça diferente, e ele pergunta, de quem é aquela moça? E o capataz fala, aquela moça é a estrangeira, é a moça moabita,
que veio junto com a Noemi. E olha, vou falar uma coisa, viu, patrão? A moça chegou aqui, pediu autorização para trabalhar, começou a trabalhar cedo e não fez corpo mole não, viu? A bichinha tá lá trabalhando que dá gosto de ver. Sabe, irmão? Quantas e quantas vezes você tá lá, você não está sabendo que as pessoas estão te observando, que as pessoas estão olhando para você, mas elas estão olhando para você, elas estão te observando, vendo o que você fala, o que você faz, como você reage. A Ruth estava lá naquele sol colhendo, nem imaginava que estavam falando do nome dela e o capataz estava dando relatório de tudo que ela fazia. E aí o Boaz, que já tinha ouvido falar dela, né, porque a cidade era pequena, e o Boaz, ele era um parente distante da Noemi, provavelmente um primo, né, da família, alguma coisa nesse sentido, mas ele era um parente distante. Então ele chama a Ruth e fala para ela o seguinte: olha, você é uma moça, você não tem mais marido, não vá colher em outras lavouras, porque é perigoso, porque os rapazes podem molestar você, né? Então faz o seguinte: aqui entre o pessoal que está colhendo para mim, tem as moças que trabalham para mim também, fique aqui com a gente, né? Porque aqui você não vai correr nenhum perigo. E ela agradeceu, ela ficou, chegou a hora do almoço. Ele não tinha obrigação de dar comida para ela, mas ele era uma pessoa generosa, ele deu comida, falou que ela podia também tomar da água, que era a água dos trabalhadores. E o fato é que terminou o almoço, ela voltou a trabalhar e ele deu uma ordem para o capataz. Falou assim: olha, né, se de repente ela se descuidar e começar a colher, né, onde não pode, não repreenda ela não, deixa ela colher. E de vez em quando também vocês fazem de conta que deixaram cair lá um pouco, lá sem querer, e vai jogando no chão lá um pouco a mais para ela poder ter um pouco mais de comida na casa dela. E ela chegou, né, de volta na casa onde ela estava com a Noemi, com um monte de coisa que ela tinha colhido, né? Acredito que foi em torno de mais ou menos uns 20, talvez quase 30 quilos, né, que ela conseguiu colher. E a Noemi, quando viu tudo aquilo, ela assustou, porque a Noemi era uma mulher muito inteligente. E aí ela pega e pergunta para Ruth: mas Ruth, onde é que você foi colher? Porque a quantidade de coisas que você trouxe foi muito além do normal, né? Aí ela fala assim: olha, a pessoa, o dono da fazenda lá que eu estava colhendo, é um homem chamado Boaz. E a Ruth, então, deve ter tido um impacto no coração dela, porque o Boaz era parente dela. E por que essa informação é importante? Porque na lei de Moisés tinha muitas coisas que eles tinham criado para proteger as pessoas, inclusive contra a pobreza. Também contra a questão da falta de herdeiros. Então, uma das leis que eles tinham é que, se existissem dois irmãos e um dos irmãos morresse e não deixasse filho, a viúva desse irmão falecido, ela iria se casar com o cunhado, e o filho que esse cunhado ia gerar não seria filho do cunhado, seria considerado filho do falecido para ter herança. É a chamada lei do levirato. Para nós é estranho isso, mas existia isso. Existia também uma outra coisa, que era o papel do remidor, do resgatador. Como é que funcionava isso? Na cultura deles, a terra não pertencia às pessoas, a terra pertencia a Deus. E se a gente parar para pensar, por mais que uma pessoa seja rica e tenha muitas propriedades, né, quando essa pessoa morre, o que acontece? As propriedades, as terras dela ficam para os filhos, para os netos, fica para alguém. Ela não é dona de nada, é só uma administradora. Então em Israel funcionava dessa maneira. A terra era daquela família, mas se a família fosse administrasse mal, perdesse o seu patrimônio e tudo mais, ela podia vender o direito de explorar aquela terra por um período. Porque quando dava 50 anos, obrigatoriamente
todas as dívidas do país eram zeradas. Todas as dívidas. Então eles conviviam com essa cultura, eles sabiam que a cada 50 anos todas as dívidas eram zeradas e as pessoas que venderam o direito de explorar aquela terra, elas recebiam a sua terra de volta. Então os negócios eram feitos imaginando, né, a contagem de quanto tempo faltava para chegar a 50 anos, porque quando chegasse a 50 anos ia zerar a conta de novo. E existia, então, uma pessoa, uma figura na lei, que era o remidor ou o resgatador. Qual que era o papel dessa pessoa? Era uma possibilidade de um parente rico ter um bom coração e olhar para o seu parente que passou por uma tragédia, que foi um mau administrador, que vendeu a sua propriedade. Eles tinham, inclusive, a hipótese de servir como escravo em troca da dívida, né? A gente vê, por exemplo, da viúva que foi falar com o profeta que os filhos iam ser dados como escravos por conta da dívida. Então, esse remidor, esse resgatador, se ele fosse alguém da família que tivesse posse, que tivesse dinheiro e tivesse um parente que tinha sido vendido como escravo porque não conseguiu pagar suas dívidas, que já tinha vendido a sua terra porque não tinha conseguido administrar seus bens, essa pessoa, esse remidor, esse resgatador, ele ia lá no credor e falava: escuta, qual que é o tamanho do BO, o tamanho da dívida aí do meu parente? Ah, é tantos mil. Ele ia lá, ele pagava do bolso dele e ele pegava então essa terra de volta. Se a pessoa estivesse escravizada, ele tirava então ela da escravidão. Então esse era o papel do remidor, do resgatador. Em casos também de assassinatos, de injustiça, essa figura também, esse remidor, resgatador, ele também ia lá junto às autoridades e reclamava, né, aquilo que tinha sido feito e poderia então promover a justiça. Então, meus irmãos, Ruth, quando recebe a notícia que Boaz era parente, para ela não disse muita coisa. Mas no coração da Noemi, ela sabia que aquilo que tinha acontecido era a mão de Deus, porque entre tantas pessoas que tinham lavoura que ela poderia entrar para fazer a respiga, para colher o resto que sobrava, ela entrou justamente na lavoura que era um dos resgatadores da família dela. E aí a Noemi entendeu que Deus estava naquela situação, que Deus estava naquela tragédia. E aí então a Noemi, ela entende que estava começando um novo tempo na vida delas. E isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, porque no capítulo 3, aquela Noemi amarga, que está culpando Deus por todas as tragédias que aconteceu, ela começa a entender que o tempo passou, uma nova estação está chegando e que existe um novo de Deus que está por acontecer, porque Ele já deu sinal que Ele está agindo em favor daquelas duas mulheres. E aí a gente vê isso no capítulo 3, porque no capítulo 3 a Noemi, ela orienta a Ruth a sair do luto, porque, né? A gente sabe que durante um período todo mundo fica no luto, e naquela época tinha-se inclusive o hábito de ficar com a roupa de luto durante muito tempo, durante muitos meses. E a Noemi dá uma orientação para Ruth que era momento de deixar o luto. Ela diz para ela que ela deveria tomar um banho, que ela deveria trocar de roupa, ela deveria se perfumar, né? Por quê? Porque ela estava se preparando para uma nova fase na vida dela, e dizendo inclusive que ela estava aberta para novas possibilidades. Sabe, meus irmãos, isso aqui é uma coisa tão simples, né? Mas tão importante. Eu me lembro que quando o nosso culto era na parte da manhã, tinha alguns irmãos, principalmente homem, né? Que vinha para o culto na parte da manhã, que parecia que estava com a roupa que dormiu
da noite anterior, só levantou e veio para a igreja. Olha, não tem problema nenhum, você pode vir para a casa do Senhor com a roupa que você tiver. Mas vamos ser sinceros, a gente não vai num casamento com qualquer roupa. A gente não vai numa solenidade com qualquer roupa. A gente vai com a nossa melhor roupa. Hoje, inclusive, virou moda, pastor, inclusive, né, começar a pregar com a camisa fora da calça, as calças rasgadas, os negócios, quer dizer que é jovem, que é descolado. Olha, não tem nada contra eles não, mas vocês não vão me ver assim nunca na vida. Sabe por quê? Porque eu penso que quando a gente vai na casa do Senhor, a gente tem que vestir a nossa melhor roupa. E olha, irmãs, principalmente as irmãs, viu? Não estou dizendo que ninguém aqui está mal vestido, não. Pelo contrário, vocês estão muito bonitas. Vocês estão de parabéns. Mas, né, ainda que não fosse esse o caso, a gente tem o bazar aqui, tem um monte de roupa boa, roupa bonita, né, vendido a preço de banana, como diz o outro, né, vai fazer até bem para a autoestima, colocar sua melhor roupa, passa um perfuminho também e vem para a casa do Senhor. Sabe? Isso vai fazer bem até para a sua autoestima. E é o conselho que uma mulher que estava amargurada dá para sua nora. Fala assim: ó, minha filha, eu estava amargurada, mas estou entendendo que o tempo passou. O que está acontecendo é mão de Deus. Isso não está no texto, mas a gente entende, né, por aquilo que ela está dizendo. Então, ela fala a Noemi fala para Ruth, para ela tomar um banho, para ela se perfumar, para ela se vestir adequadamente, né? Falando de uma mudança de transição, porque ela está se preparando para o futuro, por aquilo que está por acontecer. E aí ela dá instruções minuciosas para Ruth, porque Noemi é uma mulher inteligente. E ela disse para Ruth: Ruth, está acabando a colheita, e é natural, é normal os homens dormirem lá na roça, porque senão chegam os ladrões e roubam aquilo que foi colhido, que ficava no chão. Então você vai tomar banho, você vai, né, colocar uma roupa bonita, vai passar um perfume e você vai, né? Quando tiver a hora de dormir, você vai olhar onde é que o Boaz vai dormir, você deixa ele deitar, né? E depois que ele deitar, que ele dormir, você descobre os pés do Boaz e você deita aos pés do Boaz. Tem todo um costume do porquê de deitar aos pés dele, falando que está debaixo da autoridade dele e tudo mais. O fato é que a Bíblia fala que o Boaz tinha tomado um pouco de vinho, né? Estava feliz porque a colheita tinha sido farta e tudo mais, e ele deita e ele acorda com os pés gelados. Principalmente as irmãs sabem, né, que dormir com o pé gelado é impossível, né? Não sei o que acontece, mas em especial as irmãs têm um problema com os pés, né? Pelo menos a minha mulher no inverno, misericórdia, quando ela encosta o pé em mim, parece que é uma barra de gelo, né? E o Boaz está lá dormindo, felizinho da vida, não sei o quê, e de repente ele começa a sentir o pé gelado e ele acorda. A hora que o Boaz acorda, ele vê uma mulher bonita, uma mulher que tomou banho, uma mulher que passou perfume, e eu imagino, inclusive, ela sorrindo para ele, né? Ele deve ter pensado: nossa, eu ainda estou dormindo, né? Isso aqui é um sonho bom, né? E tá meio escuro, assim, ele não, né? Tá meio sonolento, ele pergunta: quem que é você? Quem que é você? E aí ela fala: eu sou Ruth, a sua serva, você é o meu remidor, e eu peço que você estenda a sua capa sobre mim. Imagine, né, que meu paletó fosse uma capa, né? E aqui fosse a minha mulher. Ela pedindo para que eu estendesse a minha capa sobre ela, falando sobre proteção. Em linguagem popular, ela está dizendo: olha, eu sou a Ruth, você é o meu remidor, e eu estou pedindo você em casamento, né? Tá bem assim, mas ela dizendo: olha, você tem um compromisso com a nossa família de nos resgatar e de se casar comigo. Então eu estou pedindo que você faça isso. O que o Boaz fez? Falou assim: olha, agora é de madrugada, não dá para falar sobre isso.
tem uma outra pessoa que está na minha frente no papel do remidor. Amanhã, quando acordar, amanhã cedinho, a primeira coisa que eu vou resolver vai ser esse assunto. Se ele topar casar com você, eu não tenho o que fazer. Mas se ele não quiser, pode preparar a data do casamento. Em outras palavras, foi isso que ele falou. Aí, né, ele manda ela dormir, né, dá lá mais um pouco de mantimento para ela. Antes do sol nascer, ela vai. A Noemi, né, recebe ela, pergunta o que aconteceu, ela explica. E a Noemi fala para a Ruth, dá outra orientação para ela. Olha, agora você só aguarda, porque esse homem não vai descansar enquanto ele não resolver esse assunto. E dito e feito, eles tinham o costume, e aí nós já estamos no capítulo 4 de Ruth. O Boaz, ele se reúne com as autoridades da cidade, que eles tinham o costume de resolver essas questões importantes na entrada da cidade. Ele chama aquele outro parente que tinha a preferência de ser o resgatador, o remidor da família de Noemi, e diz: olha, você sabe que as terras da viúva Noemi, né, foram vendidas e você é o resgatador. Eu quero saber se você quer resgatar essas terras, né? E aí esse parente falou: eu quero, tenho interesse sim, porque como ela era viúva, quem iria administrar seria o resgatador. Afinal das contas, né, todo o benefício que a terra ia dar dali para frente seria do resgatador. E aí então o Boaz falou assim: ok, tá bom então, é seu direito, você pode fazer. Você só não vai esquecer que você vai ter que casar com a viúva também de um dos filhos dela. Você vai ter que casar com ela, e o filho que você vai dar para ela não vai ser seu filho, vai ser, né, do falecido. Aí esse resgatador, ele falou assim: não, é verdade, isso aí não dá para mim não. Provavelmente ele era casado já tinha os filhos, essa coisa toda, não queria mais confusão na vida dele com uma outra esposa, com outro filho para criar, coisa dessa natureza. O texto não fala, mas é isso que a gente entende, né? E aí ele pula fora. Ele fala assim: não, para mim não vai dar não, então assume você isso. Aí o Boaz falou assim: então tá bom, então diante de todas as autoridades, vocês estão sabendo então que eu vou resgatar as terras e vou casar com a viúva Ruth, né? E aí então eles tinham um costume muito estranho, né? Que quando fazia isso, a pessoa que passava a terra de uma para outra, ele tirava o calçado e dava para a pessoa. E foi o que ele fez, porque simbolizava que assim, olha, daqui por diante você tem autorização de andar sobre essas terras, né? Porque toda vez que uma pessoa, um invasor entra numa propriedade nossa, a gente pode expulsar ou chamar a polícia, não é verdade? Então era um costume que eles tinham. E aí então, esse Boaz, ele paga lá o valor das terras, resgata essas terras, ele se casa com a Ruth e eles têm um filho. Aí você fala: puxa, mas que pena, só um filho. Numa época que se tinha muitos filhos, é verdade. Só que esse filho recebeu o nome de Obed. Esse Obed cresceu, se casou, teve um filho chamado Jessé. Esse Jessé cresceu, se casou, teve um monte de filhos. E um desses filhos, o caçulinha, era pastor de ovelha, gostava de tocar uma harpa e chamava Davi. Se tornou o maior rei de Israel. Então, o que a gente vê nessa história? Quanta transformação Deus pode fazer, apesar das nossas más escolhas, apesar das nossas tragédias. Mas o que é importante a gente observar na história da Ruth e da Noemi, que toda vez que teve a ajuda do Senhor, foi depois de uma atitude das duas. Primeira coisa, a Noemi ouviu falar que quando ela estava lá em Moab, ela ouviu falar que Deus tinha abençoado a cidade de Belém. Eu tenho para mim certeza que foi Deus que fez a Noemi ouvir que lá em Belém estava sendo abençoado. E aí o que ela precisou fazer com essa informação? Ela precisou tomar uma atitude. E ela tomou atitude? A Noemi tomou atitude. Ela decidiu: eu não fico mais em Moab, eu vou voltar para a casa do pão. E ela tem uma atitude. E aí depois a gente viu, quando a Noemi insistiu para Ruth voltar para o povo dela, voltar para os deuses dela, a Ruth também teve uma atitude, ela disse: não insista,
porque eu não vou voltar para o meu povo, eu não vou voltar para os deuses do meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Depois nós vimos que a Ruth teve também a atitude de sair para trabalhar, num trabalho humilhante, num trabalho vergonhoso. E para onde Deus encaminhou ela? Justamente para a fazenda daquele que seria o futuro marido dela, que ela nem sonhava. Então, meus irmãos, todas as vezes que Deus vai nos direcionar para uma bênção, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Lembra-se, por exemplo, da história de Lázaro. Jesus foi para ressuscitar Lázaro, mas na porta do túmulo Jesus deu uma ordem: tirem a pedra do túmulo. Se não tirasse, Jesus não ia ressuscitar. E tem pedras na minha vida, tem pedras na sua vida que nós precisamos tirar. E aí a pergunta é: você está disposto, você está disposta a fazer o que você tem que fazer para receber o seu milagre? Bom, o tema nosso de hoje, como eu disse no início, é o serviço como forma de adoração. Mas onde é que está a adoração nessa história da Ruth e da Noemi? Não parece ter. Será que não? Vamos ver. Nós associamos a adoração com o cantar, com falar palavras agradáveis ao Senhor. Mas a palavra do Senhor nos ensina que uma das formas mais bonitas e eficientes da adoração é o ajudar a outra pessoa, que foi o que Ruth fez com a sua sogra. Em Mateus capítulo 25, versículo 40 está escrito: o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês o fizeram. Quando entendemos a necessidade dos outros, quando nós ajudamos na necessidade dos outros, nós estamos adorando a Deus e demonstrando seu amor, porque a fé, a sua fé, a minha fé, sem obras, sem atitudes, é uma fé morta. É uma fé morta. Nós precisamos colocar a nossa fé na prática, nas nossas atitudes. Noemi saiu de Belém para fugir de um problema, que era a fome, e voltou muito pior do que ela saiu. Sair de Belém e ir para Moabe significa sair da presença de Deus, sair do reino de Deus, abandonar o relacionamento com o Senhor, voltar para o mundão. Ir para Moabe pode representar para alguns querer largar a sua família porque não está aguentando mais os problemas, não está aguentando mais as dificuldades, e ir para o mundão, para ser feliz no mundão, significa para muitos voltar ou começar a viver na farra, a começar a usar drogas, conviver com pessoas que não convêm. Então a gente não pode cair na armadilha do inimigo, que a grama do vizinho é mais verde, porque foi essa a situação de Noemi. Ela olhou para Moabe, achou que Moabe era tudo lindo, tudo maravilhoso, e ela voltou para lá pior do que ela estava. Então, Noemi e Ruth são pessoas que fizeram escolhas. A vida dela nos ajuda a refletir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas escolhas, sobre os problemas que nós estamos enfrentando. E por que isso? Porque a nossa vida é repleta de escolhas, escolhas certas e, infelizmente, também de escolhas erradas. Existem problemas que a gente não criou esses problemas, mas existem problemas que, infelizmente, fomos nós que criamos. E quando o problema chega, não adianta ficar chorando: ai, não fui eu que criei esse problema, não fui eu que dei brecha para isso. O problema já aconteceu, a gente precisa se posicionar, pedir socorro do Senhor para decidir como é que a gente vai lidar com aquele problema. Não é o que acontece com você que vai definir quem você vai ser. O que vai fazer a diferença é como você vai lidar com aquele problema. Não é o sofrimento que faz uma pessoa crescer. O que faz uma pessoa crescer, melhorar, mudar, é a maneira como ela lida com aquele sofrimento.
Noemi é o exemplo de como a maior parte de nós chegou na igreja, chegou aos pés do Senhor. Nós chegamos amargurados, chegamos envergonhados, chegamos arrependidos, chegamos quebrados, nós chegamos sem esperança, sem futuro do ponto de vista humano. Então, meu irmão e minha irmã, eu sei que você está enfrentando problemas. Quem de nós não tem problemas? Mas a palavra para você é: não olhe para o tamanho do seu problema. Ah, mas o meu filho está nas drogas, o meu filho está preso, o meu filho fez isso, o meu marido aquilo, a minha esposa não sei o quê. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus, olhe para o tamanho do seu Deus, porque a palavra do Senhor diz que não existe impossível para o nosso Deus. Nós cremos, meu irmão e minha irmã, que sim, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldade, por vezes nós somos humilhados, mas nós vamos ter restituição daquilo que o Senhor tem para nós, que é daquilo que a palavra do Senhor nos orienta, nos ensina. Então Noemi viveu uma série de perdas, de problemas. Ela passou pela morte do marido, depois pela morte dos 2 filhos, e só quem passou pela morte de filhos sabe a tragédia que é isso. Isso tira a alegria, isso tira a vontade de viver, isso tira a esperança. Então, meu irmão, naquilo que é impossível para nós, sempre será possível para Deus. E Noemi não iria conseguir sair daquela amargura sozinha. Então Deus colocou Ruth no caminho dela, uma mulher cheia de fé, uma mulher cheia de coragem, de atitudes, que não tinha vergonha de fazer aquilo que precisava ser feito para sobreviver. E Deus honrou. Então a história delas nos mostra que a transformação de vida não acontece por causa de eventos que nós não controlamos, como uma doença, como um acidente, mas também acontece por decisões boas ou decisões ruins que nós tomamos ou pessoas da nossa família tomam, que acaba comprometendo toda a família. Noemi, que se dizia amargurada, em determinado momento percebeu que era tempo de mudar, porque Deus estava naquele lugar, e Deus está aqui, Deus está com você, Deus está na sua casa, Deus quer promover transformação e vai promover essa transformação, mas seja corajosa, seja corajoso, persista, faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Tem um ditado popular que diz: tudo muda quando você muda. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que procurar fazer coisas novas para conseguir resultados diferentes. Não adianta fazer sempre a mesma coisa, ficar sempre reclamando daquela situação e não tomar uma atitude prática. Se você já fez tudo o que você podia fazer e de fato não tem mais nada para fazer, continue a orar. Mas se além de orar, você pode fazer alguma coisa prática, você vai lá e faça. Os irmãos do louvor, se quiserem voltar, eu já estou encerrando. Então, meu irmão, minha irmã, não permita que o luto, não permita que a dor, não permita que a frustração que você passou definam quem você é, não permita que isso defina o seu futuro. Ruth, em determinado momento da vida dela, orientada por Noemi, ela começou a se preparar para um novo tempo de Deus na vida dela que ia chegar. E ela se preparou, porque ela poderia ter recebido a orientação da Noemi e Ruth dizer: não, eu não quero mais isso, não tenho esperança, acho que nada vai acontecer. Não, ela foi, ela tomou um banho, ela trocou de roupa, imagino que ela penteou os cabelos, ela passou perfume e foi lá viver um novo tempo de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos seguir em frente, porque Deus tem algo novo para você e para a sua família. As novas decisões irão mudar os rumos da sua vida e da sua família. Reflita sobre as dificuldades que você está passando. Reflita sobre as escolhas que estão diante de você.
que você ainda tem que fazer, tome uma decisão depois de orar com calma. Não tome decisões de maneira apressada. Você pode ser a pessoa que vai trazer a transformação na sua casa. É provável que você é que vai ser a Ruth na sua família. Seja você homem, seja você mulher, mas é a pessoa que vai fazer o que tem que fazer e vai trazer Deus para dentro da sua casa. Então, meus irmãos, as suas decisões podem levar você a um destino diferente, a um lugar em que você jamais imaginou alcançar. Então escolha hoje ter mais fé, escolha hoje ser mais fiel a Deus, escolha hoje ter mais coragem, escolha hoje suportar o dia da amargura, porque você não está sozinho, você não está sozinha. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão com medo, as pessoas estão extremamente ansiosas, as pessoas estão oprimidas com as más notícias que elas escutam. Então, não importa o quão difícil está sendo a sua vida, lembre-se, você, nas mãos de Deus, tem o poder de mudar o futuro da sua família, de mudar o futuro da sua casa. Nós temos aflições? Sim, é verdade. Nós temos aflições, nós temos lutas, mas o Senhor disse para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele estaria sempre com você. Então você não está sozinho, você não está sozinha. E se você está cansado, é normal. Tem momentos que a gente se cansa, que a gente se abate. É por isso que a gente não pode viver sozinho. É por isso que Deus nos colocou em uma família da fé. Porque quando eu estou abatido, você me encoraja. Quando você está abatido, abatida, eu vou lá e te encorajo. E unidos nós somos abençoados pelo Senhor. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu, o Senhor, os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus é o seu resgatador. Jesus é o nosso resgatador. Se Ruth era a noiva gentia que não fazia parte do povo de Deus, mas ela recebeu um noivo, nós somos a igreja do Senhor e Jesus é o nosso resgatador, e Ele virá um dia para nos buscar. E todo esse tempo de amargura, todo esse tempo de aflição, Ele não vai fazer mais parte da nossa vida. Então, o que você precisa fazer depois de ouvir essa palavra do Senhor? O que você precisa mudar? O que você precisa se livrar? Você precisa se livrar da amargura, como a Noemi fez. Você precisa perdoar alguém, você precisa pedir perdão a alguém, você precisa voltar a falar com alguma pessoa, você precisa de salvação, você precisa de reconciliação. O que você precisa? Meu irmão e minha irmã, o choro pode durar uma noite, mas a palavra de Deus garante que a alegria vem pela manhã. Não importa quantas noites de amarguras você está passando, a alegria virá como vem toda manhã. Ela chegará, e a tristeza e o choro não se comparará com a alegria que o Senhor te dará. O Senhor vai restituir tudo aquilo que te foi roubado. Amém? Então quero convidar você a se levantar, nós vamos juntos louvar o Senhor e depois nós vamos orar. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, Ele não plantou. Eu quero de volta, eu quero
Aleluia. Nós acabamos de cantar que nós acreditamos na restituição. Se você quer clamar por restituição, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos clamar a Ele por aquilo que é a promessa que Ele mesmo nos fez. Senhor, a Tua palavra garante que o Senhor vai nos restituir os anos que foram consumidos pelo inimigo. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus da restauração, que pode e vai trazer de volta tudo aquilo que foi perdido. A Tua palavra declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. E é nessa promessa que nós esperamos, é nessa promessa que nós nos apoiamos. A Tua palavra diz, Senhor, que o ladrão vem para roubar, para matar, para destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Oh, aleluia! Restitua, Senhor, restitua tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo. Restitua, Senhor, os relacionamentos, traz de volta a boa convivência na família, Senhor, assim como o Senhor fez com Jó, que passou pela prova, mas recebeu o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Nós cremos que nós também receberemos de volta. Senhor, nos dê paciência para aguardar o retorno dos nossos filhos aos Teus caminhos. Nos dê paciência, Senhor, para ver os nossos filhos fazendo coisas erradas, se relacionando com pessoas erradas, e o nosso coração fica em pedaços, mas nós cremos, Pai, na Tua palavra que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. As demais pessoas na nossa casa, cônjuges, amigos, irmãos que nós também estamos orando, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê essas pessoas, que o Senhor os tire do reino das trevas, Pai. Nós cremos, Pai, nós cremos na Tua intervenção, nós cremos na Tua palavra que diz que no lugar da vergonha nós teremos dupla honra, no lugar da humilhação nós teremos alegria. Oh, Pai, em nome de Jesus, restitui, Senhor, restitui tudo aquilo que foi roubado, restitui os sonhos, aquelas pessoas que pararam de sonhar, que acham que não existe mais tempo, que não tem possibilidade, que não tem recursos. O Senhor é o Deus de todos os recursos. O Senhor é o que abre portas e ninguém fecha. Pai, nós cremos, Senhor, que nós temos um futuro que só o Senhor sabe, que o Senhor preparou coisas maravilhosas para cada um de nós, porque a Tua palavra declara que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, que não chegou ao nosso coração, é o que o Senhor tem para nós. Pai, nos dá a coragem de Davi, nos dá a força de Sansão, nos dá a fidelidade de Samuel. Pai, nós queremos ser como Enoque, nós queremos obedecer a Tua palavra, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não nos conformamos com esse mundo, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, e nós cremos que nós e a nossa casa viveremos tudo que o Senhor tem para nós. Pai, aquele que chegou aqui abatido, desanimado, precisando de uma palavra Tua, Pai, que o Senhor continue a falar ao coração, à mente dessa pessoa, aquela que chegou aqui precisando, Senhor, de conforto, que está desiludido, que está desanimado, frustrado, amargurado, que ela saia aqui com o coração queimando pela Sua presença, porque o Senhor está nesse lugar, restaurando vida, fazendo coisas novas, e nós queremos participar disso, porque a Tua palavra declara que quando nós estamos unidos em comunhão, o Senhor ordena a bênção, e nós sentimos, Pai, no dia de hoje, a Tua bênção descendo sobre nós, como declara a Tua palavra, como um óleo, como um bálsamo, sendo derramado pelas nossas cabeças e escorrendo pelo nosso corpo. Pai, que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo, hoje, sempre
e eternamente. E o povo de Deus diz amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.